Boa noite, queridos amigos, que todas as quintas-feiras estamos aqui na reunião pública, não é, do nosso CERJ, o Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. Com certeza vocês devem estar estranhando, né, que hoje nós saímos daquele modelo, né, e justamente por um fato que você vai tomar conhecimento, né? Hoje é dia 30 de junho e nós estamos comemorando, vamos lembrando, né, que há 20 anos atrás desencarnava o nosso querido amigo Chico Xavier. E o nosso encontro, então, vai ser sobre ele, conversando sobre ele, e nós trazemos aqui uma amiga também muito querida, e nós vamos ter, assim, um momento especial de grande espiritualidade, lembrando desse querido amigo. Para iniciar, então, eu vou trazer também aqui nessa noite, né, o nosso querido amigo Jailton Pinheiro, Jailton Pinheiro, né, é o nosso amigo do Espiritismo.net, é o presidente do Espiritismo.net, mas amigo, né, amigo do CERJ, e que está aqui conosco. Boa noite, Jailton. Boa noite, Darcy. Boa noite para todos. É uma alegria, né? E a gente normalmente está aqui nos bastidores todas as quintas, desde que a pandemia começou, e uma oportunidade da gente se fazer presente nesse dia onde lembramos de uma figura tão especial para todos nós. Uhum. Então, Jailton, você pode então ler a nossa página de abertura, por favor? Com certeza, uma página escolhida do livro Pão Nosso, capítulo 76, As Testemunhas, onde o nosso querido Emmanuel traz uma passagem de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E comenta Emmanuel. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida.
Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Emmanuel, livro Pão Nosso, capítulo 76, As Testemunhas. Linda página, não é, Jailton? Então, já envolvidos, não é, nessa vibração, nessa atmosfera, trazida pela mensagem, nós vamos agradecer a Jesus, querido e amado Mestre, guia de nossas vidas, pela oportunidade que nós temos de conhecer o Evangelho, de conhecer essa doutrina de amor que nos abraça e que nos permite novos horizontes na nossa vida. Queremos aproveitar também para agradecer a essas testemunhas que são os nossos amores que ficaram no plano espiritual e que olham por nós e que velam por nós. E que nesta hora nós também possamos abraçar nossa querida Joselma, levando-lhe e envolvendo-a com vibrações de muito carinho, de muito amor. E que nós também possamos endereçar a Chico Xavier, nesse instante, o nosso sentimento de gratidão pela obra que deixou e que facilita os nossos passos também nesta vida. Que nós também possamos enviar essas saudações, essas energias àqueles que nesse instante passam por tormentos e por aflições, pedindo o amparo para todos eles. Graças a Deus. Bom, meus amigos, meus queridos companheiros, como nós então anunciamos, né? Nós estamos aqui recebendo nossa companheira Joselma Coelho. Boa noite, Joselma. Boa noite, Jailton, boa noite, querida Darcy, boa noite aos amigos que estão participando desta abençoada reunião. É uma alegria estar aqui com vocês e peço a Jesus que ilumine cada vez mais a nossa alma para que nós possamos entender a beleza do amor que nos é oferecido, né? Como disse a leitura do Jair, faze o bem possível hoje. Que hoje nós possamos, ainda é tempo, nós ainda não fechamos o dia de hoje, né? Que nós Isso. possamos fazer o bem possível a partir dessa abençoada reunião. É isto mesmo, Joselma. Para quem não conhece a amiga, né? Ela desenvolve um trabalho, né, em Belo Horizonte de qualidade na instituição espírita. Aliás, eu vou até pedir a Joselma para dizer o nome, né, para a gente não errar, né, Joselma? Por favor, querida. Sim, o nosso trabalho, vamos falar assim, a base do nosso trabalho está na Sociedade Espírita Maria Nunes, que lá nós estamos já há 40 anos, né, trabalhando dentro das nossas possibilidades. Aliás, para ser mais preciso, 42 anos, desde 1980. Mas também estamos desenvolvendo um trabalho à frente do Instituto Assistencial Espírita André Luiz, que é o que ampara, que desenvolve o Hospital Espírita Psiquiátrico, né, André Luiz, e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que também é uma casa de estudos e trabalhos à luz da doutrina espírita. Lógico. E a instituição mantém uma creche, não é? Você pode falar?
Isso. As instituições mantêm uma creche. Isso. É, a SEJA mantém uma creche com 470 crianças, e a Sociedade Espírita Maria Nunes mantém uma outra creche com em torno de 270 crianças. Então, estamos lá trabalhando. Isso, isso. É muito importante, né, que a gente sempre destaque, né, o trabalho que a instituição espírita pode fazer. Sim, no Hospital André Luiz, nós estamos agora com uma média de 120 pacientes internos, doença psiquiátrica, né? E temos o trabalho que é feito diariamente, em que os atendidos chegam cedo e voltam à tardinha, que são aqueles que estão se desintoxicando do uso de drogas tóxicas, né? E ainda temos uma casa que nós chamamos de moradia, que são aqueles idosos psiquiátricos, que por algum motivo ficaram, né? E os familiares, por algum motivo, não puderam estar com eles, e nós então ficamos com esses idosinhos queridos que já tinham passado um bom tempo no hospital e que agora estão tendo aquela vivência de uma casa, sabe? Onde eles transitam dentro de casa, tem ali, óbvio, enfermeiro, tem assistência de enfermeiro, tem assistência de médico, assistente social, mas eles agem como se estivessem na casa de moradia deles, né? De vez em quando um resolve ir lá fora fazer uma compra, comprar não sei o quê. É claro que tem os recursos para que eles não estejam plenamente sós, mas eles têm mais independência. Eu acho que a gente precisa conhecer, né? A gente Acho. precisa conhecer. Olha, gente, eu já conheço a creche, que me deixa assim, entusiasmada, né? Vocês já sabem. Bom, mas então, Joselma, nós, nesse instante do CERJ, nós estamos muito felizes de estar recebendo você. E nesse instante, né, a gente convidou você porque a gente sabe das suas ligações com o Chico Xavier. E então a gente começa assim perguntando, né, a você o seguinte: como é que você conheceu o Chico Xavier? Então, antes de falar como eu conheci, como você citou aí a data da desencarnação dele, e essa passagem linda que ele leu das testemunhas, eu pensava aqui que os testemunhos não são apenas dados por os desencarnados em relação a nós, mas também nós encarnados, muitas vezes, testemunhamos a oportunidade das experiências e do aprendizado. Então, há 20 anos atrás, eu me senti honrada, de presenciar ou de estar com o nosso querido Chico na véspera de sua desencarnação, em vários momentos durante o dia. E eu fiquei pensando nessa frase lida por Jailton, faz o bem possível de hoje. E eu fiquei pensando a importância de cada um de nós. Vamos refletir nisso. Cada um de nós, ao sermos convidados pela oportunidade, pelo desenrolar do dia, ao sermos convidados para fazer algo que certamente trará benefícios, nem que seja só para você, mas trará,
benefícios espirituais. Não deixe de fazê-lo. Não deixe. Porque a gente nunca sabe o que lá na frente nós poderemos fazer com a oportunidade que tivermos naquele momento de dar um testemunho ou de ser testemunha de alguma coisa. E naquela véspera do aniversário do nosso querido Chico, desculpa, não é aniversário, só se for hoje aniversário da sua desencarnação, mas na véspera da desencarnação do nosso querido Chico, eu tive muita vontade de ir a Uberaba. Eu estava em Belo Horizonte, e me deu uma vontade tão grande, mas tão grande, irresistível. E eu convidei várias pessoas. E essas várias pessoas tinham justificativas incríveis para não ir comigo. Eu não queria ir sozinha dirigindo os 494 quilômetros de Belo Horizonte a Uberaba. Finalmente, eu consegui 2 pessoas de uma cidade próxima a Belo Horizonte, de Nova Lima. E com essas 2 pessoas eu fui. E eu fiquei pensando nesta fase o bem possível de hoje. Se eu não tivesse estado atenta àquele convite que me vinha à alma, eu não sabia por quê. E eu saí de Belo Horizonte, dirigi até lá e ouvi as últimas palavras e frases do Chico para um pequeno grupo. Fiz, junto com eles, a equipe de lá, o Evangelho da tarde. Participei da reunião da noite. E ainda, para a alegria das meninas que estavam comigo, assistimos no dia seguinte cedo, na casa de amigos do Chico, o jogo que deu ao Brasil a vitória. Então, eu só quis falar isso exatamente por causa dessa frase tão importante. Faze o bem possível no dia de hoje. A gente nunca sabe até onde vai o bem, as consequências de uma atitude nossa que nós nem estamos considerando assim que é um bem, mas estamos fazendo com alegria, com respeito, com dignidade. Não percamos a chance. Não percamos a oportunidade de sermos instrumentos para que o bem se faça. E aí vamos lá na pergunta da nossa querida Darcy, como eu conheci o nosso querido Chico. Foi exatamente em Pedro Leopoldo, onde ele, morando em Uberaba, ele ia com a frequência que lhe era possível visitar suas irmãs. E havia uma data que essa era do conhecimento das pessoas que faziam parte da roda de amigos assim, que estavam sempre em torno do nosso querido Chico, para aprender e para trabalhar sob a orientação dele. Havia uma data, a data de 31 de dezembro. O Chico, estando com uma saúde razoável, no dia 31 de dezembro, lá estava ele, em Pedro Leopoldo, visitando a irmã, e à noite ele fazia o culto do Evangelho num abrigo de idosos que os seus familiares, sobrinhos, administravam. E ele fazia o culto do Evangelho todo 31 de dezembro, naquela instituição. Então, numa dessas oportunidades, João Nunes Maia me pediu para levá-lo. Ele não anunciou, vou te apresentar o Chico. Ele disse, você pode me levar até Pedro Leopoldo? Óbvio.
a gente tem que estar, na maioria das vezes, disponível para o trabalho, ainda que a gente tenha que ajeitar algum compromisso. E eu disse perfeitamente, posso sim. E nessa oportunidade, ele foi me dando o direcionamento, e quando nós chegamos na casa da irmã dele, que entramos na sala, ele disse assim: senta aí, vamos esperar o Chico aqui um pouquinho. Ele vai entrar aqui. Eu falei: o Chico? Ele disse: aqui é a casa, que é da irmã dele, e ele está aí. E foi assim que eu tive a alegria, ainda tentando me recuperar do susto diante da expectativa de que eu iria conhecê-lo. Eu senti aquele perfume que inundava o ambiente, como se tivesse quebrado um grande vaso de perfume, aquele perfume suave que inundava o ambiente. E logo após o perfume, ele apareceu por trás daquela singela cortina de pano e disse: Ei, Nunes, como vai você? E eu recebi o primeiro abraço do Chico. Foi assim, inesquecível. A reação ou a sensação que a gente tem, a gente não consegue traduzir em palavras, porque é um momento, parece, que a gente escapa da Terra e vai até o plano celestial. E certamente, eu não tenho dúvida, estava eu ali diante de alguém que veio dos planos superiores para dar ordem, entre aspas, ordem no sentido de organização, no sentido de harmonia, dar ordem à vivência, ao estudo, à interpretação, à aplicação da caridade à luz da doutrina espírita. Então, a partir dali, eu identifiquei, neste plano dos encarnados, o grande representante dos espíritos superiores, encarnado, que ali estava para movimentar os homens à luz da doutrina espírita, que é a revivescência do Evangelho de Jesus. Ai, que lindo, não é, Jailton? A gente vai acompanhando, né? Essa viagem que você proporcionou a gente, imaginando, né? Esse momento rico na vida. Quer dizer, nós estamos ouvindo, estamos aqui emocionados, né? Sim, Imagina para quem viveu o dia a dia, né? sim, sim, sim. E aí, Joselma, a gente poderia ficar aqui conversando 2 ou 3 horas, né? Aí a gente pergunta assim: o que você destaca? Quais são os fatos, os episódios que você pode destacar na vida de Chico Xavier? Jailton, você tem alguma pergunta? Não, por enquanto, só bebendo dessa fonte, né? É só um comentário que eu tenho a fazer. É Ah, que, apesar de o Chico, ao desencarnar, né? Eu já ser um adulto, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E eu sempre fiquei sentido por conta disso, porque eu cheguei a planejar algumas possibilidades de visita ao Uberaba, mas elas nunca se concretizaram. Então, agora, a gente se sente feliz quando tem a oportunidade de ouvir aqueles que conviveram diretamente com ele, que é uma forma que a gente tem de fazer essa visita, né? Que não foi possível pessoalmente. isso mesmo. Então, falar nos episódios que destacam
que eu consigo destacar na vida do Chico, assim, pelo que a gente pôde acompanhar, eu prefiro falar das coisas bem simples, porque as outras situações maiores que se destacaram como fenômenos e outras atitudes dele, muitos testemunharam, muitos têm muita coisa importante para contar. E eu gosto de falar das coisas miúdas que são de extremo valor. Então, uma das coisas que é inquestionável na passagem de Chico pela Terra, por todos nós, o amor e o estímulo ao trabalho no bem. O Chico sempre valorizou o trabalho, desde o trabalho profissional que ele desenvolveu e o fez com grande galhardia cristã. Imaginem, é um fato que todo mundo sabe, então por isso eu vou nele. Imaginem você ter um chefe que na época usava o charuto, não é? E ao fazer o uso, cuspia ali no chão. Não era nada de absurdo naquela época, era algo bem natural, não é? E o Chico corria com a vasilhinha para o lado que ele ia cuspir. Aí, por distração e por prova também, o homem cuspia do outro lado. Olha que coisa interessante. Olha o amor do Chico ao trabalho. Nunca se ouviu da parte do Chico, em tempo algum, alguma crítica ao trabalho pesado que ele realizou, trabalhando, por exemplo, atrás de um balcão, de uma venda, de uma mercearia, atendendo as pessoas, vendendo bilhete de loteria junto com o pai. Olha que bênção! A gente nunca ouviu Chico reclamar. Fazia viagens a trabalho e fazia viagem durante o dia, ele prestava contas do seu serviço profissional. E à noite ele buscava a casa espírita que ele já tinha feito, já tinha articulado, olha, eu vou passar aí e tal. E aí, à noite, a reunião naquela cidadezinha, naquele local onde ele esteve. Tem muitas cidades, né, pequeninas, hoje já maiores, no interior de Minas, cujos dirigentes de grupos espíritas tiveram a alegria de receber o Chico na humildade, na simplicidade, sem pompa alguma. A grande pompa era o Evangelho de Jesus, que ele ia levar. Ali ele psicografava, não é? Ele sempre honrou o trabalho. E o trabalho no bem, pelo bem e para o bem, meu Deus, em todos os momentos, em todos os momentos, ali estava o Chico, com alegria. Quando, por exemplo, ele ficava até às madrugadas, ouvindo as pessoas, depois da reunião, aquela fila, e ele ouvindo um a um, pacientemente, com suas necessidades, suas aflições. Quando ele ia para a salinha que ele chamava de correio, para fazer endereçamento para as pessoas, era uma média, se não me falha a memória, de 300
300 endereçamentos por noite. Não eram todas as noites, era como se fosse assim, terça e quinta. Ele se dedicava a isso. E ele tinha para cada semana aquele pacote de pessoas para quem ele iria colocar as mensagens. As pessoas da primeira semana, da segunda, da terceira e da quarta. Trabalho abençoado, que ele nunca parou de fazer enquanto teve forças. Enquanto teve forças. E num desses dias que eu ofereci para ele, ô Chico, você não quer que eu arranje as etiquetas para você? Não está começando essa história de computador, né? Você não quer, Chico, que eu consiga as etiquetas para você não ter que ficar subscritando cada caixinha? Não, José. As pessoas, os amigos, eles ficam querendo saber como eu estou. E, às vezes, as notícias saem desencontradas. Mas, quando chega a caixinha, pela minha letra, eles sabem se eu estou bem ou se eu estou doente. E se chega uma notícia, Chico morreu, e as pessoas não sabem se é verdade, aí chega a caixinha com a minha letra, e elas ficam felizes. Não posso, Joselma, parar de subscritar. Olha que coisa linda, o trabalho. Um dia ele se virou para mim e falou, Joselma, não para com suas madrugadas. Continue madrugando. Eu pensei assim, mas como é que esse homem sabe que eu levanto todo dia às 4 horas da manhã? Ele me incentivou. Continue com suas madrugadas. Ora, minha gente, trabalho para o Chico não era trabalho, não dava trabalho. Trabalho para o Chico era uma bênção com a qual ele se divertia com amor, com caridade, com alegria, em todos os trabalhos. Visita, a peregrinação que ele fazia questão de entrar nas casas que tinham sido assinaladas para a visita dele. Ali ele fazia uma leitura do Evangelho, fazia um pequeno comentário. Se tinha alguém doente, ele aplicava o passe, tomava uma canequinha de café e seguia para outra família que ele iria visitar. Minha gente, o grande exemplo para mim do Chico, um dos maiores, na simplicidade, era o amor ao trabalho. Como lei, que o trabalho é, lei divina, o amor ao trabalho. E fora isso, outros exemplos, a simplicidade do Chico, a humildade, a coragem do Chico diante dos desafios, ele os encarava com muita firmeza e com muita fé. Olha, a naturalidade com que ele, médium, convivia com os espíritos. Que coisa mais linda! Ele sempre os tratou como o que são verdadeiramente nossos irmãos, assim, do dia a dia. Mas ele trabalhava com eles com a mesma naturalidade que ele agia com os encarnados. E o estímulo que ele dava para todos nós, para trabalhar e para estudar. O exemplo de caridade que ele sempre deu. Eu não me esqueço. Eu, até hoje, quando eu lembro, eu rio. Porque estávamos, numa das vezes, na casa dele. E chegaram umas senhoras muito simpáticas, e a gente via que, pela aparência, eram pessoas
de uma belíssima posição social. E elas chegaram com uma pilha de lençóis de linho. E, é claro, conjunto, a fronha e tal. E ele, ai, que maravilha, e tal. E aquela pilha de lençóis sobre a mesa. Ah, mas eu não me esqueço disso. Na hora de despedir, ele sempre procurava, ele olhava alguma coisa assim em volta para dar para a gente de lembrança, sabe? Eu tenho umas tigelas lindas de louça branca que ele me deu. Então, ele não deixava a gente sair sem uma mensagem, alguma coisa. Era a maneira de ele agradar. E aí, o que ele fez? Ele pegou aquela pilha e pegou uma parte dela e deu para uma. E pegou uma parte e deu para outra. Toma, leva. Chico, você está me dando de presente o que eu trouxe para você. Não, eu já recebi, já agradeci, já fiz minhas preces agradecendo essas peças, mas os amigos espirituais falaram que é para vocês levarem, que vocês saberão onde, a quem vocês devem endereçar essas coisas tão lindas. Eu já recebi e já estou doando outra vez para que vocês multipliquem a alegria através dessa doação. Coisas assim. Eu não sabia se eu levava susto, porque eu levei, que a gente sempre pensa nesse jogo, às vezes, até de cena, que a gente faz, socialmente falando, né? E ele, com a naturalidade de quem ama, com a naturalidade de quem busca viver o Evangelho, ele endereçou o que ganhou para a própria pessoa, certamente dá outro destino. E certamente ela entendeu a grande mensagem que ele estava colocando ali. Né? Quanta coisa bonita, quanta coisa linda, que a gente não é capaz de lembrar tudo, de falar de tudo, né? Mas são episódios que me chamavam demais atenção. Aquela situação, eu estava uma vez numa guerra íntima, como carne, não como carne. Afinal de contas, esse amor, o trabalho que a gente faz, meu Deus! E aí eu tive a chance de estar num dia do almoço. Ele punha todo mundo que ele podia para almoçar. Sentavam nas varandas, aquelas mesas que eram abertas, e todo mundo comia do que ele comia. E ali estava eu, procurei ir para um cantinho toda sem jeito, meu Deus, almoçando na casa do Chico. Aí, e ele ia de mesa em mesa, com o prato dele na mão, comendo, e ele fazia um agrado em cada mesa. Aí ele chegou na mesa que eu estava e ele me deu uma belíssima lição. Pois é, José. Sabe, uma vez eu estava tão entusiasmada com o trabalho, entusiasmado com o trabalho mediúnico da psicografia do livro Paulo Estevão, que eu, vivenciando a recordação de todas aquelas cenas que me eram dada a oportunidade de rever e de uma maneira tão forte como se eu estivesse lá, que eu achei que, se eu deixasse de comer carne, eu poderia ajudar mais no trabalho de psicografia. E depois que eu parei de comer carne alguns dias, o espírito Emmanuel não estava mais indo nos horários marcados comigo. E eu estava sentindo saudade dele. Aí um dia, alguns dias depois, ele aparece.
E eu, todo feliz, opa, vamos voltar à psicografia. Ia me colocar pronto para a psicografia, e ele disse: eu vim buscar você para uma saída rápida, vamos ali. Eu, Joselma, achei que era alguma cena mais especial que eu iria ver a respeito do livro. E o Chico me leva diante de uma roseira que estava caidinha, toda de lado, caidinha, as rosas como que murchando. E ele me disse assim: pega a pá, tá vendo essa pá? Tá vendo esse estrume, o esterco do boi, né? Pega a pá, pega um pouco de estrume e coloca no pé da roseira. Você está vendo que ela está triste? Você está vendo que ela está precisando de algo? Está carente de algo? Pega aquela pá, um pouco de estrume, vem e põe ao pé da roseira. E o Chico, então, obedece. E o Espírito Emmanuel diz para ele: vamos aguardar uns instantes. Aí, e ele, contando isso com um prato na mão, com um garfo na outra, eu quis ficar em pé por uma questão de respeito. Se ele estava em pé ao nosso lado, eu quis ficar em pé. Ele disse: fica sentado, continue comendo. E aí ele diz: quando eu olho para a roseira, seguindo a orientação do nosso Emmanuel, eu vi que a roseira voltava a ficar ereta. Eu vi que ela voltava ao seu estado de normalidade. E eu, admirado, entusiasmado, olhei para o Emmanuel como que o que aconteceu? E o senhor Emmanuel disse assim para mim: Joselma, ela, a roseira, precisava de um pouco de energia do reino animal. Sabe, Chico, existem médiums que, por mais que outros alimentos, a soja e outros alimentos, nutram e preencham, e que são de inestimável valor, há determinados médiums que, pelo tipo de trabalho que realizam, trabalho mediúnico, ainda não podem prescindir da contribuição dos nossos irmãos animais. Aí eu que estava vivendo uma dor, eu mexi na cadeira, eu falei: opa, pensei comigo. Ele disse assim: então, Joselma, eu passei a comer 2 ou 3 vezes por semana um pedacinho de carne, tá vendo aqui? E aí ele me mostrava um pedacinho de carne. Olha, bem cozidinha, tá vendo como ela tá bem cozidinha? Bem cozidinha. Eu como 2 ou 3 vezes por semana, como se fosse para mim um medicamento. E esse pedacinho que eu como só no almoço, 3 vezes por semana só, não repito. É, Eu então consigo atender a recomendação, porque eu entendi que eu, no meu trabalho mediúnico, não poderia abrir mão da contribuição dos nossos irmãos animais.
Vocês não precisam perguntar o que eu fiz, né, gente? Imediatamente. Envergonhada até, né, pela minha prepotência de achar que só aquilo resolveria. Não era o mais importante para resolver. O que eu tinha que resolver primeiro era a minha condição íntima, no trabalho. Né? E interessante, né, Joselma? Ninguém precisava perguntar nada, porque Não, ele sabia o que você pensava, né? sempre, sempre. E ele É. trazia sempre contando uma história. Ele não humilhava as pessoas assim. Olha, estou sabendo, o espírito tal falou que você, eu vi. Nada disso. Ele chegava discretamente, começava a contar uma história, você podia preparar. Daquela história vinha a lição que você precisava ouvir. Sabe? É, é muito rico, né? Joselma, me diga uma coisa, dentro dessa nossa conversa, né? Qual a importância do Chico Xavier para o nosso movimento espírita? Ele é, assim como Kardec, é o modelo. Desculpa. Assim como no Livro dos Espíritos tem a questão 625, que diz que Jesus é o modelo e guia para a humanidade, Chico veio a ser para todos nós um modelo e guia para nós, movimento espírita, pela sua maneira de vivenciar a doutrina, pela sua maneira de ser coerente com o evangelho, com a doutrina, a ligação, a lealdade a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, o respeito aos princípios da doutrina espírita, a maneira respeitosa com que ele lidava com os seus companheiros, respeitando, dialogando, ouvindo, ensinando, trabalhando junto. Se nós todos, espíritas, pudéssemos seguir um pouquinho do exemplo de Chico, certamente nós estaríamos com um movimento espírita ainda mais harmônico, porque nós estaríamos, de uma maneira natural, trabalhando pela harmonia do movimento espírita. Chico, para nós, deve ser a referência. O estudo sempre, o trabalho constante e a caridade nas relações com os companheiros, com os familiares, com a sociedade. A responsabilidade para com o papel que nós exercemos, o compromisso que nós assumimos com a espiritualidade superior. O acatamento, o respeito, a disciplina aos espíritos nobres. A compaixão com os espíritos ainda em desenvolvimento, os espíritos equivocados. A compaixão de Chico. Meu Deus! Era só seguir o modelo que Jesus ofereceu ao movimento espírita. Nossa, mas que coisa boa, que bom nós estarmos assim, acompanhando, né? Tudo isso, acompanhando essa vida, né? Em realidade é o homem de bem, né? É um homem de bem, É não o, tem. o homem de bem. Joselma, e como você poderia assim fechar essa nossa conversa? Né? Não sei se Jailton gostaria de fazer alguma pergunta, Jailton. A Jailton, alguma consideração? Olha, Darcy, sabe o que me veio à mente? É que às vezes algumas pessoas, por admirarem tanto o Chico como com seu trabalho enquanto médium, e como médium que são também, às vezes almejam ser iguais ao Chico, né? Ah, como eu gostaria de realizar um trabalho semelhante, mas às vezes se esquecem
que, junto à tarefa, também existem dramas, sofrimentos, dificuldades, desafios que será que a gente conseguiria suportar? Então, Joselma, o que você acha, pegando o exemplo do Chico, que a gente pode tirar para a gente relacionado a isso, né? Que a gente às vezes quer ser igual ao outro, mas será que a gente teria esse estofo? O Chico, às vezes as pessoas dizem, uma pessoa que era franzina, simples, mas pelo que a gente sabe das histórias de vida dele, ele suportou muita coisa, uma carga que talvez a gente não tivesse condições. Você teria alguma recomendação e algum Sim, exemplo da vida dele para trazer para a gente? eu entendo que cada um de nós carrega a cruz, e a cruz eu não estou falando no sentido só de sacrifício, eu estou falando no sentido de compromisso. Cada um carrega a cruz conforme a condição de seu ombro para resistir ao peso dessa cruz. E nós não temos que buscar imitar nem o Chico, nenhum outro líder que tenha trazido para nós o exemplo de dedicação e de devoção, até devoção aos princípios de Jesus. Na verdade, nós temos que basear-nos no modelo e trazer para o compromisso que cada um de nós atua, cada um de nós traz. Então, você tem toda a razão. Pessoas tentam imitar. Alguns chegam até a querer dar um toque diferente na voz, sem ser o trabalho mediúnico, mas no dia a dia suaviza a voz para tentar se aproximar na semelhança do nosso querido Chico. Mas não é por aí. O que nós precisamos é aproveitar a grande oportunidade que tivemos e temos de estar nessa geração que respirou no nosso querido Chico Xavier e outras almas de grande luminosidade que estiveram na mesma época dele, né? Nós vamos pegar pessoas em outras religiões, em outros países, que também lideraram a busca da paz na mesma época do Chico, e a gente às vezes nem para perceber que há uma similitude de objetivos e de tarefas, né? Então, nós não temos que imitar ninguém. O que nós precisamos é, conhecendo, trazer para nós a base, a referência. E dentro dessa base, dentro dessa referência, que nós possamos fazer o que nos é possível dentro das nossas forças, dentro do que o nosso ombro dá conta de carregar. É assim que eu penso. Uhum. Nossa, maravilha, querida. Eu acho Gente, que o nosso tempo, está quase. os nossos companheiros aí estão começando a ficar inquietos por Não, causa do tempo. mas estamos querendo agradecer. A gente quer agradecer a você esse instante de muita espiritualidade, de muita informação, e desejar que você realmente esteja assim, sempre fortalecida nas suas inúmeras atividades. Queria saber se você tem, se você pode, se você tem mais algo para dizer nesses minutinhos, e eu vou pedir também a você para fazer a nossa prece de encerramento. Você pode ser? Fazemos. Muito obrigada por isso. Nós estamos agradecendo a todos vocês que pacientemente estiveram nos ouvindo. A gente não conta essas coisas para se vangloriar porque conviveu. E também a gente não conta essas coisas para dar destaque ao homem, ao médium, no sentido de transformá-lo num santo que esteve entre nós. Não. A gente, tanto que eu não programo as coisas que vou falar,
exatamente para que os amigos espirituais possam me intuir do que é necessário, adequado e conveniente que seja dito naquele momento, naquele dia. E por isso eu não programo o que falar. Mas eu poderia dizer que nós tivemos entre nós um pequeno sol ambulante que estava escondido num corpo de carne. E muitos de nós, não identificamos, não conseguimos sentir o seu calor nem sua luminosidade. Mas, no dia certo, a evolução, vai nos permitir entender. Passei por um sol encarnado, envolto num corpo de carne, e não o identifiquei. Ainda que, como Jailton não tenha tido a chance de ir pessoalmente, não é nesse sentido. Eu estou dizendo, quando passei por esse sol, é através da grande obra dele que aí está. E que muitos estão aí buscando competir, fazer até melhor do que ele fez. Mas não entendem a grandeza do que ele fez. Um dia, a evolução não dá saltos. Um dia, eles também vão saber que passaram por um sol envolto num corpo de carne. Que Deus nos abençoe. Vamos, então, para a nossa prece. Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas almas, neste instante, nós estamos nos dirigindo a Ti, te rogando levar ao nosso Pai as nossas vibrações de gratidão, de alegria, ao relembrarmos o nosso querido amigo, o nosso irmão. E nesse momento de agradecer e de reconhecer, nós estamos pedindo por nós, Senhor Jesus, para que, a partir do que ouvimos e refletimos, todos nós possamos ter coragem e, depois da coragem, forças para manter as atividades que nos competem, as tarefas e os compromissos que são de nossa responsabilidade. Permita, Jesus, que todos os lares que neste momento também recebem essas palavras, assim como a nossa querida Serge, que possam todos serem visitados pelos teus prepostos, que levem até cada um, cada ambiente, a cada coração, as vibrações de luz e de paz, de harmonia, de conscientização do grande papel, por menor que seja, que estejamos executando neste período reencarnatório. Te agradecemos, Jesus, e agradecemos a todos esses espíritos amigos que nos assistem, nos conduzem e nos amparam. Que possamos nós prosseguir o nosso trabalho, levando da forma que nos for possível a pequenina chama de fé, de esperança, que o Evangelho, que a doutrina espírita nos oferece. Graças a Deus. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, querida. Recebe o nosso beijo carinhoso, querida. E a você, Jailton, obrigada, meu filho. Beijo no coração das duas e de todo mundo que está assistindo a gente. De todo Para mundo. você também, Jailton. E que nós tenhamos, assim, uma boa noite, lembrando desse amigo querido que, com certeza, está na espiritualidade, trabalhando muito pelo nosso movimento espírita. Uma boa noite e até quinta-feira. Muita paz, até quinta. Obrigado, Joselma. Obrigado, Jailton. Por nada. Uma boa noite para todo mundo.